A partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação: Aldo Júnior. Oferecimento: Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, Doutor Condomínio! Boa noite, Brasília. Alô, você síndico, morador e trabalhador em condomínio. Hoje é dia 16 de novembro de 2015 e está começando mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio pela OK FM. Colhe o seu ouvido no rádio e prepare-se para meia hora de muita informação sobre o universo condominial. Debates, polêmicas, notícias condominiais, convidados, dúvidas e muitos prêmios. E é por isso que já está no ar Meia Hora com o Doutor Condomínio. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é... Isso aí, a nossa felicidade é saber que você está aí do outro lado acompanhando a gente todas as segundas-feiras. Boa noite, Larissa. Boa noite, Doutor Condomínio, boa noite a toda a equipe e boa noite para todo mundo que está ligado no Meia Hora. Isso aí, boa noite, Marco. Boa noite aos nossos ouvintes de Brasília, boa noite aos nossos ouvintes do Rio de Janeiro, que estão sempre ligados na gente. Isso aí, boa noite, Jader. Boa noite aos nossos ouvintes e a toda a equipe. Maravilha. Bom, participe com a gente respondendo o nosso quiz ou fazendo suas perguntas pelo nosso WhatsApp 9320-8474 e ainda tire suas dúvidas, concorrendo a muitos prêmios. Acesse o site doutorcondomínio.com ou mande sua mensagem de voz para os amigos do Doutor Condomínio que a gente coloca você no ar. E vamos começar. Destaques do programa. No tema do dia, vamos debater sobre os 5 piores problemas com vizinhos no condomínio. Como resolver? Nas notícias condominiais desta semana, esse é o nosso destaque. Zelador pega urinando no prédio em que trabalhava reverte justa causa. No Conexão Jurídica dessa semana, com o Dr. Rodrigo Carpati, direto de São Paulo, nosso bate-papo será sobre menor pode usar espaço da academia caso esteja acompanhado por profissional. Aconteceu no condomínio. Briga por moto parada em frente à casa em condomínio termina com homem baleado. Momento Gabor RH com o Ricardo Carpá. Vamos falar sobre as vantagens da contratação de um síndico profissional. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Quiz com o Doutor Condomínio. Se você quer participar do Quiz com o Doutor Condomínio, responda agora pelo WhatsApp 9320-8474 a seguinte pergunta: o síndico é obrigado a aprovar anualmente um orçamento? Sim ou não? Responda e concorra a um lindo relógio de parede especial do Meia Hora. Participe! Se você quer tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com, doutor por extenso, e faça sua pergunta. Ou se você também quiser, pode assistir aos vídeos e às pílulas sobre os assuntos condominiais disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial. Tema do dia com o Doutor Condomínio. Bom, hoje nós vamos falar sobre os 5 piores problemas com vizinhos no condomínio e como resolver. Viver em condomínio é conviver com diferenças, sejam elas sociais ou comportamentais. As relações entre vizinhos sempre foram atribuladas e acaloradas pelos interesses pessoais sem essas relações. Sem dúvida nenhuma, os síndicos sofrem diariamente para apartar as discussões e brigas constantes entre os condôminos. Mas quais são os piores problemas entre vizinhos? Vejamos então. Bom, Larissa? Pois é. É difícil a gente
delimitar apenas em 5, né? Porque são muitos os problemas. Mas vamos acontece. nos limitar os 5 Pois piores. é. Os cinco Bom, a gente mais selecionou os mais votados, né? Que um deles fala sobre os animais. Isso, o primeiro são os nossos queridos Animais de estimação. Eles são um grande problema porque a gente está falando hoje sobre problemas entre vizinhos. Tá? Exatamente. Então, só para ficar bem, isso aqui não são os problemas maiores do síndico, são dos vizinhos. O primeiro são os animais. Pois é, eles podem causar muito desconforto, né? Por alguns dos motivos que a gente já está cansado de saber. Latido, cheiro, fezes deixadas em lugares inadequados, né? Onde o síndico ele tem que se firmar onde? No regulamento interno. Né? Ele tem que ser bem detalhado no quesito animais. Né? Tudo que envolve, desde os locais onde eles podem passear, da coleta dos dejetos, se deve usar focinheira, se tem que entrar no elevador de serviço, tudo tem que ser, as regras têm que estar bem delimitadas para não haver dúvidas e aumentar ainda mais a chance de conflito. Exatamente, até porque nem todo mundo, infelizmente, gosta, né, de animais, né? Então a gente tem que respeitar o outro vizinho. A gente gosta, mas o outro pode ser que não goste. Exatamente, né? E é viver em comunidade, né? Doutor Condomínio, manda. Só queria dar uma palavrinha sobre esse assunto. Lá no meu condomínio, tem uma empresa terceirizada que trabalha pra gente, certo? E quem os orienta, não orienta bem. Por quê? Eu já fui interpelado 2 vezes com um cidadão dizendo que eu não poderia passear com o meu cachorro naquele local. Então o que eu fiz? Agora eu ando com a cópia do regimento interno que diz que pode, enfiado na minha calça. Ah, você passeia com o cachorro com o regimento dentro do bolso. Dentro do bolso. É quando o cidadão vem, eu já puxo o regimento pra ele, mostro, aí ele fica com a cara grande. Pois é, Marco Antônio, mas é isso que eu ia também falar. É muito importante que os síndicos exponham muito bem quais são as regras do condomínio para todos. Exato. Nesse quesito, principalmente, que a gente está falando agora, de animais, né? Agora, existe um detalhe importante aí, que é o seguinte. Animais em um condomínio fechado é uma coisa. E animais em condomínios abertos, por exemplo, como os da Asa Sul, é outra coisa. Né? Quando você tem um condomínio fechado, você tem uma regra, você tem que recolher dejeto, aquele negócio todo. Quando é área pública, já muda um pouco de figura. Você não pode nem exigir que o Estado... Não sei que nós não temos ainda uma lei que obrigue o dono de um animal a retirar. Óbvio que a educação manda que tire. Mas existe essa diferença, né? Do animal em condomínio fechado e do animal em condomínio que tem área pública, né? Só para analisar sobre os animais, cabe a cada dono educar e se responsabilizar pelo seu pet, né? Sem dúvida. Tendo em mente que a sua atitude afeta a comunidade. Vamos pensar nisso, pessoal. É isso aí. Bom, o segundo problema entre vizinhos são os babies, né? As crianças. As crianças, né? Mas que criança? Ou crianças? O que acontece com as crianças, Marco? Normalmente, deixa tocar, deixa fazer barulhinho que é bom. É bom que o pessoal vai saber que o negócio tá bombando. O que acontece? Às vezes a gente tá naquele horário de almoço, naquela tranquilidade nossa, a molecada desce pro playground e toca o terror, né? Certo. Então, na verdade, isso incomoda o vizinho. A gente está falando de incômodo ao vizinho. Certo. Então, como é que você vai abordar uma criança, dizer que você não vai brincar agora? É muito complicado. Então, essa situação tem que ter muito tato, muito jeito para lidar com isso, né? Porque você não pode também tolir a liberdade da criança. E, por outro lado, essa criança também tem que ter o limite de não incomodar o vizinho, né? E é importante que os condomínios que têm as áreas de lazer específicas no prédio, voltadas, né, para as crianças, que dentro dessas áreas tenham regras também. Porque é o que o doutor Condomínio falou. Por mais que estejam na área delas, no horário delas, é como qualquer tipo de barulho. O barulho não pode chegar a vir a incomodar o outro. Exatamente. Pode ser barulho de som, de criança gritando, tudo. A gente tem que pensar que eu não posso incomodar o outro. Exatamente. Por mais que eu esteja no parquinho. E o que eu faço com aquela criança depois das 10 horas da noite? Pois é. Aí é o pai, né? Tem que chamar os pais e tentar... Porque você não vai interferir na criança, o pai pode se ofender. Você tem que procurar os pais responsáveis e pedir para que... Como a gente está falando de problemas entre vizinhos, a gente sempre vai orientar que haja uma comunicação amigável inicialmente. E em casos mais drásticos, o síndico seja acionado para que
seja ele não É, algo e mais se- com uma notificação, algo mais formal. E uma dica, já, se não funcionar, puxa a orelha, certo? Tô brincando, a gente tá brincando. Bom, o terceiro problema é garagem. Garagem Isso pega. Não, isso porque a gente já falou em outros programas, né? É um problema que é recorrente nos condomínios, que é sobre carros grandes, por exemplo. Pois é. Que ocupam, além da Lá no meu delimitação da condomínio não vaga. tem uns carros, não, tem uns tanques de guerra lá. Que aquilo são tanques de guerra. O cidadão chega a ter que colocar o carro em cima da calçada, escorado lá no alambrado, porque senão o carro não cabe na vaga. Exatamente, isso é um transtorno muito grande, principalmente dentro de garagens fechadas. Demais. O carro Nossa do Senhora. cara só cabe. Metade do carro ocupa a vaga inteira. Aí você imagina aquele cara que vem com esse tanque de guerra, encosta ele dentro de uma garagem, o outro não consegue contornar, não consegue entrar na vaga dele, aí Exatamente. vira aquela Exatamente. baderna. Pois é, doutor Condomínio, cabe ao síndico disseminar o máximo de informação possível, né, sobre as normas gerais do comportamento dentro das garagens, ou Sem seja, dúvida. o regimento interno. Então, todos os moradores devem conhecer muito bem as regras para evitar conflitos com seus vizinhos, né? Aí é que Exatamente. tá o problema, eles não conhecem. Bom, o quarto e penúltimo são os benditos vazamentos. Esse aí é outro calo na vida dos vizinhos, né? O vazamento não é brincadeira. E aí você tem aquele problema, né? De onde é o vazamento? É do apartamento do seu vizinho ou é de uma tubulação do condomínio, né? Então o síndico tem que estar muito atento a isso, saber administrar essa situação junto ao condômino para ele poder resolver sem muitos traumas entre os vizinhos, né? O primeiro passo é identificar: o vazamento é do vizinho ou é da estrutura do prédio? Se for do prédio, a responsabilidade é do condomínio e não do morador, né? Então, e se for do vizinho, resolver da maneira mais amigável possível para não haver maiores Exato. E problemas. o último problema, o quinto e último, são as festinhas. As festinhas são maravilhosas. A festinha faz bem, doutor Condomínio. Faz bem, exatamente. Quando eu tinha Só não 15 faz anos, bem- era uma maravilha. Só não faz bem para quem não faz parte dela, né? É só convidar os vizinhos, Não né? é? Exatamente. Não, e os caras levam aqueles DJ, ele bota a música no último volume, né? Tritura o cara do primeiro andar. E não é brincadeira, diga Pois lá. as festas, elas já vêm com diversas variáveis, né? Ou fumaça de cigarro, barulho com som alto, lixo extremo depois da festa, né? O que a gente falou, quem não faz parte da festa acaba se incomodando muito. Exatamente. Bom, para fechar, os 5 piores problemas com os vizinhos num condomínio são os animais, as crianças, a garagem, os vazamentos e as festas. Tudo o síndico tem que ter aquela parcimônia, aquele jeito, Aquele jogo de cintura. Aquele bom senso para poder administrar essas 5 situações, senão vai virar um condomínio de guerra. Sempre apoiado ao regimento interno, né? Muito bem, papo encerrado. Bom, participe com a gente fazendo suas perguntas pelo nosso WhatsApp 932084474 e concorra a muitos prêmios. E se você quiser tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com e faça sua pergunta. E se você quiser, ainda pode assistir aos vídeos e às pílulas disponíveis no site e aprender tudo sobre o universo condominial. Esse cara... Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio. Manda, Jader. Opa, a gente tem aqui uma pergunta do Gabriel, do Grande Colorado. Opa. Doutor Condomínio, eu comprei um caminhão de areia e coloquei na frente da minha casa. Passou uma semana, a síndica falou para eu retirar toda aquela areia, ou senão iria me multar. Agora meu vizinho comprou um caminhão também de areia, só que está parado há 4 meses na frente da casa dele. Certo. E ela ainda não fez nada. O que eu posso fazer nessa situação? Você é amiga do síndico. É a primeira coisa. Você é amiga do síndico. Bom, o que acontece? Os dois estão errados, independentemente do tempo, né?
Se ele colocar esse caminhão de areia dentro do terreno dele, do limite do lote dele, problema nenhum. No momento em que ele coloca isso do lado de fora, ele está colocando em área comum. Então ele está usando a área comum em detrimento dos outros condôminos. Então ele não pode fazer isso. Seja por um dia, seja por 4 meses, os dois estão errados e a postura da síndica é realmente pedir para tirar, mas dos dois, né? Não de um só. Exatamente. Perfeito. Vamos para a próxima agora. Mande. No meu condomínio, No meu condomínio, o síndico convocou uma assembleia de um dia para o outro. Olha o problema da assembleia de novo. Relâmpago. A assembleia quase não dá problema. Sem qualquer prazo, com pauta para criar uma taxa suplementar. Isto é correto? Elisângela, da Samambaia. Nós já tratamos disso aqui, Elisângela, há um tempo atrás. E o que acontece? Em algumas convenções nós temos existem algumas determinações que permitem uma assembleia emergencial. Então, se não estiver previsto na convenção essa assembleia emergencial, o síndico tem que respeitar o prazo de antecedência, que normalmente é entre 5 e 10 dias. E essa pauta tem que ter uma característica emergencial. Essa taxa suplementar que ela iria instituir é para quê? Né? O que aconteceu para que isso tivesse para ela estar convocando essa assembleia? Se é uma taxa suplementar, né, Larissa? Então o que já está acontecendo? É orçamento, é despesa ordinária. Exatamente. Então já nem justificaria uma convocação emergencial. Tá bom? Mas é isso aí. Beleza, Jade. Segue, DJ. Bom, quiz com o Dr. Condomínio. Se você quer participar do nosso quiz, se você já esqueceu a pergunta, eu vou repetir. O síndico é obrigado a aprovar anualmente um orçamento? Sim ou não? Responda e concorra a um lindo relógio de parede personalizado do Meia Hora com o Dr. Condomínio. Participe! Atenção síndicos, procurando uma assessoria para o seu condomínio? A JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011-7316. Notícias condominiais. Doutor Condomínio. Zelador pega urinando no prédio em que trabalhava, reverte justa causa. Pego? Pego? Pego, eu falo pego. Pego? Mas tudo bem. Pego é outra coisa que você pega. É pego. Mas ele foi pego em flagrante, né? Então pego, não pego. Pego é o que você fala. Bom, vai. Segue o barco. Um zelador conseguiu reverter na Justiça do Trabalho a demissão por justa causa por ter urinado em uma área comum do prédio onde prestava serviço como terceirizado. Que legal. Para o juiz Marcos Ulloa, da terceira vara de trabalho de Brasília. Isso é em Brasília, hein? Esse aqui. Uma sanção disciplinar mais branda alcançaria o efeito pedagógico almejado, pois a infração aconteceu apenas uma única vez e o ato foi praticado num local pouco visível. Foi um xixizinho só. Aquele básico. Quando o homem estava sofrendo de infecção urinária. Além disso, o empregado se mostrou arrependido. Tá. O trabalhador ajuizou a reclamação para requerer a reversão da pena de justa causa. A empresa que contratou alegou ter observado todos os ditames legais na aplicação da pena, mas os documentos que juntou aos autos só demonstraram que o zelador sempre se pautou pela pontualidade e honestidade e que não há relatos que possam desabonar a conduta moral, profissional ou pessoal do trabalhador. Sim. Na audiência, o preposto da empresa não soube dizer se o trabalhador já recebeu advertências ou penalidades antes de ser dispensado, nem provou que o empregado havia cometido outras infrações. Além disso, uma testemunha revelou que o local em que o empregado urinou não era de grande circulação de pessoas. Agora pronto. E disse que só a filmagem do fato e que apenas um morador teria presenciado o ocorrido. Tá. Eu queria ver se fosse a mulher do juiz que tivesse presenciado. Segundo o juiz, não é inviável que o empregador dispense seu funcionário por justa causa por uma única infração. Todavia, esse evento deve ser de tal gravidade e de forma indelével, que abale indelével a confiança do empregador, do empregado, devendo o mesmo ser robustamente provado. Certo. Na avaliação do magistrado, como ficou comprovado que o local não era visível, pôde-se concluir que o reclamante tinha discernimento que o procedimento não era correto e deveria ser ocultado.
Ou seja, ele fez um xizinho básico, num lugar escondidinho. Isso, mas foi só um, né? Só umzinho só, ele tava com problema de infecção urinária. Isso, certo? Não deve ter banheiro lá no condomínio. Com certeza, entendeu? Mas ele reverteu. Ele reverteu uma justa causa. Reverteu uma justa causa. Provou que foi um xixizinho só, né? Ele é um bom juiz, amigo. É, isso aí. Participe do quiz com o Doutor Condomínio. Respondendo a pergunta, o síndico é obrigado a aprovar anualmente um orçamento? Sim ou não? Responda e concorra ao nosso lindo reloginho de parede. Momento Doutor Condomínio. O Conselho Fiscal de um condomínio, em regra geral, tem a função de emitir parecer sobre as contas do síndico. Porém, em algumas convenções, outros poderes podem ser definidos a este conselho, como auxiliar o síndico em decisões específicas sobre avaliação de orçamentos ou fiscalização e apoio nas obras. Porém, sua função principal é sempre emitir parecer sobre as contas. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica. Boa noite, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Boa noite, Aldo Júnior. Fiquei com saudade de vocês. Foi, né? Poxa. Semana passada, que nem o Toninho fala, meteram o alicate preto aqui e cortaram o telefone. E a gente ficou incomunicável. Mas vamos lá, felicidade total. Tamo junto de novo. Bom, Rodrigo, vamos ver essa história aqui. Menor pode usar espaço da academia caso esteja acompanhado por profissional. Conta essa aí. Então, nós temos aqui uma sentença de primeira instância onde o condomínio proibiu a utilização do menor nas áreas da academia, porém, com a ação judicial de primeira instância, entendeu que o menor poderia utilizar, um menor de 11 anos de idade, porque havia uma prescrição médica e ele estava acompanhado do seu personal trainer. Então, existe dentro do condomínio uma discussão se o condomínio pode ou não pode proibir que menores de idade utilizem a academia. É essa a questão. Nossa, interessante esse posicionamento, né? É interessante. E se você der uma olhada, a legislação não diz nem que o menor pode, nem que o menor não pode. Exato. Então, se a lei não proíbe, em tese, o condomínio poderia regular dentro de alguns limites. Se ele constranger aquela pessoa, logicamente ele pode estar passivo de responder por algum dano, pode estar passível. E se ele tiver uma orientação, ou o que impede com que ele, por exemplo, ande na esteira? Por exemplo, equipamentos pesados podem ser prejudiciais à saúde, mas algumas situações não justificam. Porém, como não existe uma proibição legal, aquela massa condominial, em tese, pode regular, sim, o que deve ocorrer ou não no condomínio, desde que não discrimine e nem torne uma situação exagerada que prejudique qualquer um que esteja vivendo naquele espaço. Perfeito, meu querido. Então, já estamos de bem de novo, né? Com certeza. Segunda-feira que vem estamos juntos. Beleza? Tá bom, um abraço a todos, um prazer estar com vocês. Continuo acompanhando pelo rádio. Um abraço, querido. Um abraço, Rodrigo. Abração. Tchau, tchau. Bom, vem aí a Unasíndico 2016. Você que é empresário e vende produtos ou serviços para condomínios, você não pode ficar fora dessa. O maior evento de gestores condominiais do DF vai acontecer em maio de 16. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta seu espaço comercial. Unasíndico 2016, o evento mais esperado pela comunidade condominial do DF. E sabe onde é que você está? Você está no Meia Hora com o Doutor Condomínio. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Esse cara sou eu. Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio. Manda, Jada. Opa, vamos lá. O
Eu tô aqui com o Rogério e ele fazia parte de uma empresa terceirizada, pelo que eu entendi, do condomínio. Certo. De condomínio, perdão. E ele quer saber, a empresa perdeu o contrato e vai dispensá-lo. Certo. E ele quer saber qual é o prazo que ele tem para receber as contas dele. Bom, a empresa dispensando ele tem 10 dias, a empresa tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias dele. Se outra empresa terceirizada for assumir o condomínio, ele tem o emprego dele garantido por mais 90 dias. Podendo ser absorvido, né? Exatamente, porque a convenção coletiva da terceirizada garante essa estabilidade para ele na troca de uma terceirizada por outra. Se for contratação direta, aí ele já perde o benefício e ele vai ter que receber essa rescisão em 10 dias. Mas isso daí não tem uma cota específica? Não tem cota. Perfeito. É só para garantir o emprego. Só não, é para garantir o emprego do trabalhador. Então tá aí, Rogério, sua pergunta lida. Vamos lá. A Márcia da Asa Norte. A quem cabe a reinstalação de uma tela de proteção que estava instalada em minha janela, tendo sido retirada em virtude de uma obra realizada pelo condomínio? Simples. Se já existia a tela instalada, o condomínio fez a obra, ele tem que recompor e recolocar essa tela no seu devido lugar. Ou seja, responsabilidade do condomínio em recolocar. Beleza? Se você vende produtos e serviços para condomínios, não perca esta oportunidade. Anuncie na Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aqui sua empresa se torna uma referência, porque nós colocamos sua marca frente a frente com quem decide, o Síndico. Ligue 3011-7316 ou acesse nosso site folhadosindicodf.com.br. Participe com a gente do programa mandando seu comentário pelo WhatsApp 9320-8474 e ainda concorra a muitos prêmios. E se você quiser tirar dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com e faça sua pergunta. E ainda você pode assistir aos vídeos e pílulas disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial. Bom, vem aí a Unasíndico 2016... Você que é síndico não pode perder o maior encontro de gestores condominiais do Distrito Federal. Os melhores palestrantes do Brasil, shows corporativos, conteúdo direcionado e sorteios de muitos brindes. Evento totalmente gratuito. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta já sua vaga. Unasíndico 2016, o evento mais esperado pela comunidade condominial do DF. A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa, sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça, sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condição de mercado imbatíveis, 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro-desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800-227-4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas muito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital. Aconteceu no condomínio. Doutor Condomínio, briga por moto parada em frente à casa em condomínio termina com homem baleado. Nossa. No condomínio Alice Lins, loteamento Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, o aposentado Almiro, de 62 anos, foi preso suspeito de atirar contra Daniel, de 35. O crime aconteceu no fim da tarde do domingo passado, quando Almiro ficou revoltado ao ver estacionado em frente à casa dele a motocicleta de Daniel. Segundo um vizinho, o aposentado começou a bater na moto e iniciou uma discussão com a vítima. Ao retornar para casa, Almiro pegou uma arma e efetuou os disparos contra Daniel, acertando-o 2 vezes no abdômen. Meu Deus. Mesmo assim, a vítima conseguiu se salvar após ter sido levado por vizinhos para o Hospital Pronto Socorro 28 de agosto, onde passou por cirurgia e está estável. Preso no próprio condomínio,
após ser desarmado e agredido por vizinhos, Almiro, de acordo com a Polícia Civil, foi encaminhado para o 12º Distrito, integrado de polícia. Depois foi levado para a cadeia pública desembargador Raimundo Vital Pessoa. Ou seja, ele é suspeito de ter dado 2 tiros no cidadão. Ah, suspeito. Suspeito. É isso aí. Entendeu? Muito bem. Momento Garbor RH, o curso de síndico profissional mais reconhecido do Brasil. Boa noite, meu amigo Ricardo. Boa noite, Aldo. Prazer falar com você. Finalmente conseguimos, né? Pô, tava ansioso por isso também. Bom, meu querido, vamos lá. Abrindo o nosso Momento Garbor RH aqui no Meia Hora, conta pra gente aí quais são as vantagens da contratação de um síndico profissional. Bom, a primeira coisa é importante que as pessoas tenham ciência que um síndico profissional não é um custo, ele é um investimento. Por quê? Porque ele diminui custos e ele valoriza o patrimônio. Aí eu acho que é importante a gente citar como que ele diminui esses custos. Primeira coisa, ele aumenta a vida útil dos equipamentos através de um plano de manutenção correta. A gente sabe que dentro do condomínio existe muito custo com manutenção. E você fazendo um plano de manutenção correto, sabendo a hora de trocar, sabendo a hora de fazer a prevenção corretiva e a prevenção do qualquer problema que pode ter com o equipamento, a gente consegue diminuir consideravelmente a questão de custos. E um profissional vai saber lidar bem com isso, né, Ricardo? O profissional ele está preparado para isso e ele tem tempo para isso. Diferente de um voluntário que está fazendo, ele tem o trabalho dele e quando ele sobra tempo ele vai focar no condomínio. O profissional, além de ele estar preparado, ele vai trabalhar profissionalmente em cima disso. Maravilha. E tem também outras questões, como ele elimina desperdícios financeiros com compra de materiais e equipamentos desnecessários ou até de má qualidade. A gente sabe que muitas vezes o síndico, numa boa vontade, tenta comprar um equipamento e ele não tem tanto conhecimento e esse equipamento às vezes é caro e ele não funciona como deveria. Esse síndico profissional, ele sabe o que deve ser comprado, ele tem conhecimento e não tem esse desperdício financeiro. Em termos de custos, também ele evita problemas trabalhistas. A gente sabe que o grande custo do condomínio fica nessa questão de mão de obra e principalmente o susto quando tem uma questão trabalhista. Como o síndico sabe o que fazer, ele evita erros e, consequentemente, ações trabalhistas contra o condomínio. Maravilha. Isso aí. Então, eu acho que essa modalidade de síndico profissional é uma tendência. Aí em São Paulo já é uma realidade, né? Aqui em São Paulo é uma realidade. Agora, nesse momento, me ausentei um minuto, estou treinando uma turma de 18 pessoas, 18 síndicos. A gente tem aqui, em média, 300 síndicos anualmente treinando e entrando nesse mercado. E hoje, em São Paulo, mais de 10% dos condomínios já são geridos por síndicos profissionais. Exatamente. E em 2016, a Garbor vai estar lançando em Brasília o curso de síndicos, né? Com certeza. Eu falei quando eu estive aí numa oportunidade no evento que participamos juntos, eu disse que em São Paulo a gente levantou a bandeira e já fincou a bandeira do síndico profissional. Há 2 meses atrás a gente fez isso aí em Brasília, a gente começou a levantar a bandeira. Ano que vem vamos levantar ela com força total, levar o curso para Brasília e com certeza a gente vai fincar aí em Brasília e vai se tornar uma realidade também síndico profissional em Brasília. Beleza, Ricardo. Maravilha. Estaremos juntos nas próximas semanas, tá bom? Boa semana, obrigado, um abraço. Um grande abraço, querido. Tchau, tchau. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Resultado do quiz. Será que temos um ganhador? Pois é, eu estou esperando o DJ. O DJ travou. Nós tivemos um ganhador, Magrão. Muito bem. Vamos lá. O síndico é obrigado a aprovar anualmente um orçamento para o condomínio? Sim ou não? Ele não é obrigado ou ele é obrigado, Larissa? Boa pergunta, né? Te peguei. Bom, o síndico é obrigado a fazer um orçamento na AGO porque está previsto no Código Civil. Então, todos os condomínios que porventura não estiverem previstos nas suas convenções, mas
por lei, o síndico tem que fazer o orçamento e prestar contas anualmente. Só para lembrar, é a mesma Assembleia que tem eleição, prestação de contas e previsão. E previsão orçamentária. Show de bola. Bom, quem foi o nosso contemplado com o nosso lindo relógio que vai ficar ligado a cada minuto com a gente? É o Leonardo da Asa Sul, final telefone 1568. Leonardo, a produção vai entrar em contato com você, tá? Para você vir ganhar o seu relógio. E tem mais, você ganhou também, você não sabia, mas ganhou, um CD do Marcos Ebelucci e mais uma camiseta black da OK FM. Poxa, eu também quero participar desse negócio. Eu também quero participar desse negócio. Um oferecimento do Meia Hora e da OK FM para você, beleza, Leonardo? Dica da semana com o Doutor Condomínio. Bom, a dica dessa semana é o seguinte: síndicos, nós acabamos de falar sobre isso. Prestem muita atenção, estamos chegando no fim de ano, para você não esquecer de fazer a sua previsão orçamentária. Esses dois palhaços estão dançando aqui, que vocês não estão vendo. A gente adora essa musiquinha. Eles adoram a musiquinha. Então a dica é, preste atenção, consulte a sua empresa de assessoria e faça a previsão orçamentária para você não ter problemas no ano que vem com a sua gestão condominial. Doutor Condomínio, quero mandar abraço. Calma. Chegou a hora do abraço, fofo. Calma. Que homem afobado, né? Ele vive assim, batendo esses abraços dele. Manda o seu abraço logo, vai. Meu abraço é pra Ângela, do Transporte Escolar lá de Águas Claras, que a partir de hoje é nosso ouvinte também. Muito certo? Ângela, um grande abraço pra você, viu? Abraço, Ângela. Queria mandar um grande beijo pra todos os síndicos da Octogonal. Isso mesmo, muito bem. E a gente tem um recado aí, né, Larissa? Isso aí. Alô, Aldo Júnior, boa noite. Eu e os clientes da Qualifoco estamos ligados no programa Doutor Condomínio. Somos uma empresa comprometida com pessoas e a informação dada de forma consciente e responsável é essencial em qualquer relação pessoal ou profissional. Se o seu ouvinte deseja nos conhecer, saber mais do trabalho da Qualifoco, nos envie um e-mail para atendimento@qualifoco.com. Será um prazer atendê-lo. Um forte abraço e parabéns, meu querido. Um abraço, Gui Renê. Amigo é assim, né? Além de mandar um recado, ainda faz um jabá, né? É desse jeito. Quem nunca, né, doutor? Quem nunca faz, né? Eu queria mandar um abraço também pro Átila do Cicobi Executivo, que tá aqui ligado na gente, já mandou um WhatsApp pra mim aqui. Um grande abraço pra toda a equipe da JR Office, que tá sempre ligada no Meia Hora. Ah, é verdade, eles sempre me falam, poxa, vocês não mandam um abraço pra gente. Manda abraço também, Jade. Opa! O abraço de hoje vai para o Rogério Magnólia, do Recanto das Emas, beleza, participante contínuo aí da gente. Maravilha. A Edila e a Stefani, que também são ouvintes. Stephanie, perdão. Fala direito. Exatamente. E também... Lá de Valparaíso. Isso. Sim. E também um beijo gigantesco para minha esposa, Camila, que está nos escutando e prestigiando. Muito bem, Camila. Senão não dorme, não vai dormir em casa, né? Exatamente. Gente, nós estamos terminando o nosso programa, com muita tristeza que eu estou terminando, que a gente queria ficar aqui. Essa meia hora tá muito rápido, doutor. Tá, é uma meia hora de 20 e poucos minutos, é uma loucura. Gente, um grande abraço para vocês, saúde e paz a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você ouviu na OK FM, Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. OK FM.